E aí, pessoal, mais uma vez aqui estamos, para dar continuidade ao nosso curso aí de informática básica, beleza? Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a internet. Então fica ligado e simbora pro vídeo. Pessoal, o tema de hoje na nossa videoaula já é uma velha conhecida aí de vocês, tá? Vocês já estão acostumados a utilizá-la. É a rede mundial de computadores. E aí hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a história da web, né, da internet. Vocês vão ver que os dois conceitos são um pouco diferentes, mas uma não anda sem a outra, tá? E na prática a gente vai ver alguns dos principais serviços que a gente consegue utilizar quando estamos conectados nessa rede. Então aqui são os objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, conhecer a história por trás do surgimento da internet. Segundo, compreender o funcionamento da internet. Esses dois objetivos a gente vai discutir em um único bloco. E o terceiro, aprender a utilizar os principais serviços disponíveis na rede mundial de computadores, a gente vai ver na prática. Mas afinal, Fernando, o que é a rede mundial de computadores? A rede mundial de computadores, ou World Wide Web, conhecida aí popularmente como Web, ou WWW, tá? Basicamente, pessoal, é um sistema que interliga os vários sites que a gente está acostumado a navegar na internet. Tá? Então, por exemplo, quando você acessa um site e é mostrada aquela página, aquilo é um documento de hipermídia. Então, a web ela interliga todos esses documentos entre si através de hiperlinks, que são aqueles links que a gente clica no site para ir de um canto a outro. Tudo isso, pessoal, funciona através da internet. Tá? A internet é o meio físico, é a rede que estão conectados esses milhões de dispositivos computacionais, como, por exemplo, computadores, celulares, roteadores, que são responsáveis por fazer o tráfego, né, na rede, e outros dispositivos que estão conectados à rede mundial. Tá? Então, a internet é toda essa infraestrutura. Já a web é responsável por disponibilizar os documentos de hipermídia e fazer a ligação entre eles. Tá, Fernando, e de onde foi que surgiu a internet? Pessoal, a internet começa lá atrás, logo depois da Segunda Grande Guerra, na Guerra Fria, em que a gente tinha lá a disputa, né, entre os dois blocos econômicos maiores da época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Então, os Estados Unidos, com medo de um ataque surpresa da União Soviética, resolvem criar uma rede, certo? Que conecta computadores de locais geograficamente diferentes. Isso a fim de agilizar o processo de envio de mensagens de um ponto a outro dentro do país, tá? Para que eles consigam se antecipar com relação ao ataque e também mandar essas informações, né, sobre possíveis ataques de uma forma mais rápida de um ponto a outro. E aí através dessa ideia, surge a ARPANET, né? A ARPANET é uma rede criada dentro da ARPA. A ARPA era a agência de projetos avançados, né? Agência de projetos de pesquisa avançados, criada pelos Estados Unidos. E aí surge então a ARPANET, que é considerado o embrião da internet. Então tudo começa com a ARPANET. Inicialmente ela surge para fins militares e científicos, óbvio, mas depois, lá na década de 90, a gente começa a ver a popularização, certo, da internet. E aí a ARPANET é deixada de lado e surge então a web, que, como eu falei, né, utiliza a internet por baixo, por trás. Tá? Isso acontece com Tim Berners-Lee, um britânico, lá na década de 90, ele cria o projeto www. E a partir desse projeto é criado o protocolo HTTP e a linguagem de marcação de hipertexto HTML, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas é o que a gente utiliza hoje nos dispositivos que a gente está acostumado a usar no dia a dia. E se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre a ARPANET, sobre a história da internet, né, desde a ARPANET até os dias atuais, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um documentário desenvolvido pelo Tecmundo. Tá bom? Então dê uma olhadinha nesse documentário, vale muito a pena. Beleza, Fernando, eu entendi como surgiu a internet.
entendi o que é a internet e o que é a web. Agora eu queria saber como é que tudo isso funciona. Como é que esses computadores conseguem se comunicar entre si, dentro dessa grande rede. E aí, pessoal, eles se comunicam através de uma coisinha chamada protocolo TCP/IP. O protocolo TCP/IP é responsável por dar o endereço de cada computador na rede e fazer o tráfego desses dados, né? O transporte desses dados entre esses computadores. Para você entender melhor como é que funciona a questão do endereço, vamos fazer uma analogia a uma residência. Você tem lá a sua casa, você mora numa casa que, num bairro, né, numa rua, tem um número da casa, e você deseja enviar uma carta para um amigo seu que mora em outra cidade, em outra rua, em outro número de casa também, obviamente, né? E aí, para você enviar essa carta, você precisa o quê? Perguntar a esse teu amigo qual o endereço, qual o número da casa dele e qual o bairro que ele mora, e a cidade também. Para que você consiga colocar na carta, né, e enviar para o endereço correto. Então, se a gente fosse fazer uma analogia ao computador, o TCP é responsável pelo transporte, é como se fosse o carrinho de correspondência lá dos Correios, que manda tua carta de um canto para outro. E o IP é o que dá forma ao endereço da casa do teu amigo. Então, para você mandar a correspondência para o local correto, você precisa desses dados. A mesma coisa funciona nos computadores. Para um computador mandar uma mensagem para outro computador, ele precisa do endereço desse outro computador na rede, tá? Em que ambos estão conectados. E aí, esse endereço é o endereço IP, tá bom? Falando em redes, quando a gente conecta, né, vários computadores em uma rede, a gente pode categorizar o tipo de rede em que eles estão conectados. Então a gente tem basicamente 4 categorias de rede. Nós temos a LAN, a CAN, a MAN e a WAN. A LAN, ou Local Area Network, é uma rede pequena, tá? Uma rede local. A gente estima que seja até 200 metros. Então, por exemplo, a sua casa, quando você coloca a internet para funcionar, coloca o roteador, várias pessoas se conectam, smartphone, computador. Aquela rede que você criou na sua residência é uma rede local, tá? É a LAN. A gente subindo um pouco a categoria, nós temos a CAN, né? Que é a Campus Area Network, até 5 km. Então, digamos que seja uma rede montada em um campus de universidade mesmo, tá? Então tem vários prédios, vários departamentos interconectados. Então ali a gente tem, certo? Uma Campus Area Network, até 5 km de distância, beleza? De uma ponta a outra dessa rede. Em seguida, subindo a categoria, nós temos a Metropolitan Area Network, que vai até 50 km. É uma rede formada por todos os computadores interconectados em uma grande metrópole, beleza? Além disso, nós temos a categoria WAN também, que é a última, que é a Wide Area Network, que é maior do que 50 km. Então, pessoal, a web, certo? A internet em si é uma WAN, tá? Porque compreende todos os dispositivos conectados no mundo inteiro. Ou seja, passou e bem longe, né? Muito longe dos 50 km. Então, a internet é a WAN, certo? Pode ser categorizada como uma WAN. Beleza, Fernando, mas como é que esses computadores se conectam em rede? Qual o meio que a gente utiliza para fazer a conexão entre esses computadores nessa rede? Nós temos basicamente, pessoal, 2 formas de conectar um computador a uma rede. Temos via cabo, certo? A forma via cabo e uma forma sem fio. Via cabo nós temos o coaxial e a fibra ótica, que conectam aí computadores em largas, né, em longas distâncias, e temos o cabo par trançado, que é aquele cabo azul ou esse amarelo que você está vendo aí no vídeo, tá? Que conecta um computador a outro computador ou a outro dispositivo, beleza? Por curtas distâncias. Então, por exemplo, você tem um roteador na sua casa que faz a rede da sua casa se conectar com a rede mundial de computadores, né? Através de um modem também. Aquele cabo que você vê lá atrás, o azulzinho, ou pode ser dessa cor amarelada, é um cabo de par trançado. Então ele é feito para curtas distâncias, até 100 metros ele consegue enviar dados, tá? De uma ponta a outra. Se você quiser distâncias maiores, você pode usar cabo coaxial ou fibra ótica. Além disso, a gente também tem um meio sem fio para conectar um computador a uma rede, através da Wi-Fi
longas distâncias, né? E Bluetooth para curtíssimas distâncias, de até 2 metros. Beleza? Então são esses os meios de transmissão que a gente utiliza para conectar um computador a uma rede. E agora a gente vai falar sobre protocolo HTTP e o HTML, tá? O que é cada um deles? Começando pelo HTTP. Pessoal, o HTTP é o Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de hipertexto. Eu falei do protocolo TCP/IP, que faz a comunicação entre um computador e outro, mas já expliquei para vocês o que é um protocolo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Protocolo, pessoal, é uma regrinha que a gente utiliza em uma conversação. Por exemplo, você tem duas pessoas conversando. Uma assume o papel de emissor, a pessoa que está falando. Enquanto isso, a outra assume o papel de receptor, a pessoa que está ouvindo. E aí, quando uma termina de falar e a outra termina de escutar, aí a gente inverte o papel, né? A outra agora fala, enquanto a primeira escuta. Então é assim que funciona com o computador. Os protocolos de comunicação que a gente utiliza entre um computador e outro funcionam dessa forma. Então, a gente tem o momento em que um computador envia para outro uma requisição e esse outro, depois de receber essa requisição, envia de volta para esse primeiro uma resposta. O que a gente tem aí é um sistema de requisição-resposta. Então é assim que funciona com os computadores também. E o HTTP faz isso. Ele funciona na camada de aplicação, né, sobre o protocolo TCP/IP, ou seja, ele é um serviço, tá? O HTTP, o serviço web, que é base, né, para toda a comunicação na web, ou seja, aquele site que você acessa, ele é feito sobre o protocolo HTTP, beleza? Então, é através do protocolo HTTP que a gente consegue visualizar o site do Google, o site da Microsoft, o site do Facebook, o site do Internet Banking que a gente utiliza, que a gente está acostumado a usar, o site do e-commerce que a gente está acostumado a comprar e por aí vai. Então, é através do protocolo HTTP que a gente consegue fazer isso. Então, quando você envia uma requisição, ou seja, você digita o endereço lá em cima na barrinha da URL, você digita o endereço e aperta Enter do teclado ou simplesmente clica em ir, você está enviando uma requisição para outro computador na rede. Esse computador escuta essa requisição, recebe ela, processa essa requisição e retorna para você uma resposta, que é aquela página abrindo, carregando no browser que você está lá usando naquele momento, beleza? Então é assim que funciona o protocolo HTTP. E é assim que funciona o protocolo também TCP/IP, fazendo esse papel de comunicador, né? De meio campo, na verdade, né? Meio campo entre uma ponta e outra, beleza? E basicamente o HTTP ele faz essa troca ou transferência de hipertexto. Então tudo que você está vendo ali, certo? No site é um documento de hipertexto, um documento de hipermídia que eu comentei lá no início dessa videoaula, quando eu falei sobre a web, beleza? E voltando a repetir, é a base de comunicação para a web, tá? Quando a gente surfa, né, a gente navega na internet, a gente surfa, navega sobre o protocolo HTTP. Já o HTML, pessoal, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Ela estrutura o hipertexto que a gente consegue visualizar no nosso browser, beleza? Então, basicamente, pessoal, aquilo que você está vendo lá no site, você está abrindo aquela página que você está vendo, por trás tem um código, certo? Em HTML que estrutura tudo aquilo que você consegue visualizar. Então, é para isso que serve o HTML. O HTML serve para estruturar todo o documento de hipertexto, tá? Ele serve para deixar tudo nos conformes, para que você consiga visualizar. E o browser, pessoal, que é aquele que a gente conhece como Internet Explorer, o Google Chrome, o Firefox, ele faz o quê? Ele pega esse documento de hipertexto, ou seja, ele pega o documento que está escrito em HTML, traduz esse documento, que é feito basicamente à base de tags, né? Como você está vendo aí no vídeo. Então ele pega toda essa estrutura e transforma isso aí em um elemento visual que você consegue entender. Aí quando você abre, por exemplo, o site do Google, você vai ver imagem, você vai ver o formulário lá em cima para digitar a busca, você vai ver os resultados embaixo,
Quando você abre o Facebook, você vai ver vídeo, vai ver foto, vai ver isso, vai ver aquilo. Então tudo isso aí, pessoal, na verdade é uma tradução que o browser faz de um documento que está por trás disso aí. Então o código-fonte de uma página da internet, ele é escrito em HTML, tá? Falando em browser, nós temos aqui, né, eu trouxe para vocês aqui os browsers que a gente está mais acostumado a usar. Então a gente tem o Chrome, temos o Safari aí, bastante utilizado no iOS, né, e no macOS. Temos o Opera, temos o Internet Explorer aí, que já vem, né, instalado no Windows, é o navegador da Microsoft, e temos o Firefox, né, o Mozilla Firefox. Esses aplicativos que a gente abre, né, para poder navegar na internet, surfar na internet, eles fazem basicamente isso. Eles interpretam, como eu falei, né, o HTML que foi transferido via HTTP, certo? Via protocolo HTTP, de uma máquina para outra, ou seja, você mandou uma requisição, recebeu como resposta um HTML. Esse HTML é interpretado por um desses browsers e aí você consegue visualizar a página do jeito que você consegue ver, tá? Então você tem lá o Facebook, né, a linha do tempo, tem a parte lá de colocar postagem, aí o internet, quer dizer, o site de compras, né, você vai ter o carrinho, você vai ter o catálogo de produtos, então tudo isso aí foi escrito primeiramente em HTML e traduzido para tomar aquela forma pelo browser. Pessoal, com relação à web, praticamente tudo que existe nela a gente considera como serviço. Então nós temos os mais variados serviços que você pode imaginar. Beleza? Então aqui eu elenquei os principais serviços que a gente consegue encontrar na web. Então nós temos os websites, que basicamente são sítios eletrônicos, como por exemplo o UOL, o Terra, o Tecmundo, o site do IFRN em si, tá? TecTudo, enfim. Além dos websites, nós temos também os e-mails, que são as caixas de correspondência eletrônica. Então nós temos o Outlook, nós temos o Gmail e temos os outros e-mails, né, além desses dois, que são de domínios como por exemplo do Terra, do UOL e de tantos outros por aí. E nós costumeiramente acessamos esses e-mails através do site, tá? Que a gente chama de webmail. Então nós temos gmail.com, outlook.com e por aí vai. Além dos e-mails, nós também temos os e-commerce, como por exemplo, sites de comércio, como Lojas Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, tá? Então esses sites são responsáveis por fazer a venda de produtos ao cliente e alguns têm entrega, outros não, outros cobram pela entrega, enfim. Mas o que acontece basicamente nesses sites são as transações financeiras, tá? Jogos eletrônicos, então galera que costuma jogar, nós também temos aí jogos disponíveis na web pra gente poder jogar. Então tem jogos que funcionam, que rodam no próprio browser, tá? Compartilhamento de arquivos, temos também através da nuvem, tá? Então temos armazenamento em nuvem que conseguimos fazer o compartilhamento de arquivos, desses arquivos que a gente armazena na nuvem. Temos streaming de vídeo como YouTube, Netflix, tá? E por fim as redes sociais, que a gente conhece bem, Facebook, né? O antigo Orkut, acho que, não sei se você já ouviu falar ou você já usou o Orkut, se é da época do Orkut, mas tinha uma rede social bem famosa antes da popularização aí do Facebook. Pessoal, temos outros serviços como Internet Banking e por aí vai, tá bom? Mas não adianta eu falar agora porque eu vou passar aqui o dia todinho falando para vocês dos principais serviços e eu trouxe só alguns exemplos, tá? Só para a gente entender como que funciona a web, tá bom? Eu vou mostrar na prática agora como que a gente faz para acessar a web, mas antes eu quero falar com vocês a respeito da segurança, tá bom? Então não adianta de nada a gente acessar a web sem ter em mente que nós precisamos estar em um local seguro, que todas as informações que a gente está passando pela web, está transmitindo via web, estejam de fato seguras, como por exemplo senhas, né, contas bancárias, como exemplo do internet dos e-commerce, né, no caso do Internet Banking, beleza? Então tudo tem que estar o mais seguro possível. Então trouxe aqui algumas coisinhas para a gente
na hora de estar conectado na web, a gente ter cuidado. Então temos aqui, eu elenquei aqui algumas dicas, tá? Para a gente discutir aqui. E depois a gente vai para a parte prática. Eu mostro na parte prática como é que funciona isso aqui. Primeira coisa, pessoal, evitar redes Wi-Fi públicas. Então aquela rede do shopping ou do aeroporto ou daquela lojinha que você está naquela hora, né? Daquele café ou daquela lanchonete que você está naquela hora. Se a Wi-Fi for pública e for um Wi-Fi aberta, ou seja, sem precisar de senha para acessar, tomem cuidado quando forem navegar usando essa Wi-Fi. Por quê? Nada garante que as informações que vocês estão passando para os sites ou para os aplicativos estejam totalmente seguras. Uma pessoa mal intencionada pode interceptar essas informações utilizando essa rede. Então, o recomendado é utilize sempre redes Wi-Fi privadas, com senha, tá? Então, a internet da sua casa, o Wi-Fi da sua casa você pode usar com segurança. Wi-Fi protegidas, tá? De locais que sejam confiáveis, você também pode usar com segurança. Cuidado com Wi-Fi pública, ok? Acesse apenas sites seguros. Quando você vai acessar um site, preste atenção onde você digita o site. No cantinho esquerdo tem algumas informações importantes sobre aquele site que você está navegando. Primeiro, ele vai identificar se aquele site é seguro ou não. Se tiver com cadeado fechadinho e verde, quer dizer que o site é seguro, tá? Agora, se tiver com cadeado aberto, ele não é seguro. Ou pior, se tiver com o nome, né, com a primeira parte do endereço vermelho cortado, como essa imagem que eu estou mostrando aí, fuja. Não acesse esse site de maneira nenhuma, tá bom? Significa dizer que quando está com cadeado, você está usando o protocolo HTTP com SSL. Ou seja, as informações que você está passando para aquele site que utiliza o protocolo HTTPS, todas essas informações estão criptografadas. Tá? Então é seguro você navegar no site desse aí. Já nos sites que não tem HTTPS ou que simplesmente os certificados estão fora de validade, não é seguro. Significa dizer que você está mandando seus dados para esses sites e que no meio do caminho alguém pode interceptar esses dados. Atenção aos cookies, cuidado. Quando você acessa principalmente e-commerce, são gravados pequenos arquivos no seu computador. Históricos de navegação, o que você costuma fazer, o que você costuma pesquisar. Esses arquivos, eles servem para, por exemplo, listar produtos que você tem potencial de compra. Estou falando de sites de comércio eletrônico, tá? Que eles costumam fazer isso, criar esses cookies no computador de vocês. E aí eles vão mostrar, quando você acessa o site, os produtos que você está querendo naquele momento. Então, se você busca no Google, por exemplo, cafeteira, quando você acessar o site do e-commerce, provavelmente vai aparecer uma cafeteira logo no início. Então, isso é feito graças aos cookies. Porém, os cookies armazenam informações que outra pessoa mal intencionada pode acessar o seu computador e pegar essas informações, como por exemplo, login e senha, tá? Então toma cuidado com os cookies. Se possível, limpe de tempos em tempos os cookies, tá? Ou utilize o modo anônimo da página, tá bom? Desconfie de e-mails que não sejam de fontes seguras. Cuidado com os golpes da internet. Bom, chequem sempre a veracidade do e-mail, de onde ele está vindo, tá? E o link que ele está mandando você clicar. Se for um link desconhecido, você não conhece, não siga em frente, tá bom? Cuidado com os golpes. Eles podem roubar senhas de cartões, senhas de contas bancárias, tá? Senhas pessoais e por aí vai. Utilize senhas difíceis de serem descobertas. Não coloque senha, data de aniversário, seu nome, nome do seu neto, nome do seu papagaio, nome do seu cachorro. Não faça isso, porque são senhas fáceis de serem descobertas por técnicas, por exemplo, de quebra de senha com força bruta, tá? Então não faça isso, ok? Tente misturar, por exemplo, dígitos com letras com caracteres especiais, para que se torne mais segura a senha. E se você quiser saber informações a mais sobre a questão da segurança, lá no site certo.br você vai encontrar as cartilhas de segurança, tá? Eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo os links para você ir direto para as cartilhas e o link do CertBR, ok? Então vamos agora para a parte prática. Vou mostrar para vocês como que a gente faz para navegar na internet de forma segura. Bora lá? Então pessoal, aqui a gente vai conhecer um pouco sobre como utilizar o navegador, certo? De forma segura.
primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar o navegador se no seu sistema operacional não tiver navegador. Coisa que não acontece com Windows nem com Linux, né, que já vem com o navegador pré-instalado. No caso, o Ubuntu ele vem com Firefox, então eu vou abrir o browser, iniciar, né, browser ou Firefox, e aí você vai até ele, dá um clique, pronto. Aqui você abriu o navegador. Então, basicamente, o navegador serve para surfar na internet, para navegar na internet, como o próprio nome já diz, para a gente poder acessar os documentos de hipertexto espalhados pela internet, tá? Ele consiste aqui nessa primeira partezinha aqui, né? Na navegação básica, então a gente tem o botão de voltar, de avançar, de atualizar a página, de ir para a página inicial. Nós temos aqui a barrinha para a gente digitar o endereço que a gente quer entrar, certo? Aqui nós temos o histórico, a painel principal, o usuário que está conectado atualmente no Firefox e o menu principal aqui do browser, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, quando você acessa o site, então vamos botar aqui google.com. Como eu falei no vídeo, né? Fica de olho nesse cadeado aqui, ó. Clica nele, vai aparecer essa informação aqui, conexão segura. Então você pode continuar nesse site tranquilo, sem problema de ter aí informações vazadas, tá? Você está transmitindo pela internet. Não tem problema, pode acessar de forma tranquila. Outra coisa, sobre algumas configurações que você deve ficar atento, mas por questão de segurança. Então, para isso, a gente vai vir aqui no menu principal, e a gente vai aqui abrir preferências, tá? Privacidade e segurança, e aqui nós temos algumas informações. Descendo aqui um pouquinho, cookies e dados de sites. Lembra que eu falei sobre os cookies que ficam armazenados no computador? Então aqui você pode limpar esses dados se você quiser, tá? E é o que eu recomendo você fazer, de tempos em tempos. Então você pode vir aqui em limpar dados, deixa marcado aqui cookies e dados de sites, olha aqui o tamanho dos arquivos, né? Total dos arquivos. E aqui conteúdo armazenado em cache, que serve para agilizar, para quando você navegar novamente, não demora tanto como se você estivesse acessando aquele site pela primeira vez. Marcou, clique em limpar, pronto. Todos os dados vão ser removidos, ok? Uma coisa que é interessante, que tem de interessante nos browsers hoje, é a questão da senha. Quando você conecta, por exemplo, em um local, em um site que pede senha, ele pergunta se você quer salvar. Você pode salvar para que quando você acesse novamente esse site, você não precise digitar a senha. Eu, particularmente, não costumo utilizar esse recurso. Você pode fazer sem problema, tá? Já que esses browsers eles oferecem, né, a questão da confiabilidade, tá bom? Então, pode utilizar sem problema. Mas eu, particularmente, não uso. Prefiro lembrar as senhas e digitar toda vez que eu acesso. Parece meio arcaico, mas eu faço isso. A questão do histórico. Toda vez que você navega na internet, fica armazenado o histórico dos sites que você navegou. Aqui você pode memorizar, ou você pode nunca memorizar o histórico, ou usar algumas configurações customizadas, tá? Que você pode colocar aqui, beleza? Então, basicamente, pessoal, é isso aqui que eu queria mostrar na privacidade e segurança. Uma questão que eu falei também no vídeo, vou fechar aqui, é a questão da navegação privada. Então, você pode vir aqui, ó, nova janela privativa. Clica aqui, ele vai abrir uma outra janela, tá, do Firefox com essa coisinha aqui, ó, navegação privativa. Isso significa o que, pessoal? Que tudo que você fizer aqui, os cookies não serão salvos, o histórico não será salvo, ou seja, você não estará sendo rastreado, em teoria, tá bom? Por esses sites. Então, utilizar a navegação privativa é recomendado quando você está em um computador que não é seu, que é de outra pessoa, e você vai precisar acessar alguma conta sua. Então, toda vez que você for utilizar um computador do terceiro, seja até lá no laboratório mesmo da escola, tente sempre utilizar a navegação privativa, tá? O modo anônimo do navegador, para que as informações que você esteja colocando não fiquem salvas, tá bom? Então essas são as dicas aí para você utilizar o browser com segurança. E aí, pessoal, a gente se encontra então no nosso momento síncrono para a gente debater um pouquinho mais sobre a questão de segurança e privacidade na internet. Vou passar para vocês, para o momento síncrono, uma atividade para a gente realizar e discutirmos nesse momento, ok? Então, fiquem com Deus, até lá!